tu gosta da vida que tu tem hoje ou gostava mais da vida que tinha antes? Não sei te responder, porque é uma realidade boa, as coisas estão evoluindo, estão mudando, mas talvez eu não gostaria, em alguns aspectos da minha vida, de estar assim. E isso me veio até esse final de semana, essa, essa, não conclusão, mas esse pensamento. E o que que tu teria que fazer hoje para que isso que está te incomodando pare de te incomodar? Eu já pensei sobre isso, não, não sei não. Na verdade, eu acho que eu sei. Tem uma questão de medo e tem uma questão é, de desapego de muita coisa que eu já tive. Que eu acho que ainda estou no processo de desapegar. Consegue aplicar hoje mesmo? Iniciar o processo? Sim, mas como é que eu posso dizer assim? É muita força de vontade envolvida. Mas O que que é a eu vontade? de não dar um passo para trás, sabe? Sim, sim. O que é vontade? São coisas, como é que eu posso colocar assim, não são palpáveis. Então, são pensamentos ou situações que na minha cabeça era o que eu sempre quis ter. Tá. E aí eu começo a questionar se é ou se não é, e por que que outra forma não pode servir também. O que significa vontade? É a minha pergunta. Ah, o que significa vontade? É o desejo de ter alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou ser alguma coisa. Tem certeza? Hum, Tenho. Tá, então aí está o que tu tem que trabalhar. Entender melhor o que que é uma vontade, o que é um desejo. No, no workshop de ontem, né, a gente desenfiou isso. É um ponto muito importante para a gente continuar avançando, para a gente solucionar agora, a gente conseguir mudar muita coisa que não está sendo agradável, né? Independente se a gente gosta ou não, o objetivo é que as coisas que a gente está, o que a gente tem, o que a gente gera, sejam beneficiosas, né? Mas enfim, Uhum, esse é o papo para outro momento. Eu deixo isso aí para ti, para tu meditar nisso, ok? uhum, ok. Mas o importante é que tu sabe que tu pode iniciar agora. Uhum, E aqui vem na parte que os mestres sempre falam, a gente continua no mesmo lugar porque a gente quer. Porque tu mesma falou, falta vontade, força de vontade. Que realmente não é fácil. Eu posso te falar que eu entendo perfeitamente o que tu tá falando. Realmente não é fácil, não. Muitas coisas que a gente quer mudar. Mas, se realmente faz sentido para nós, a gente dá um jeito. Mas tudo do seu tempo. Não é que a gente tenha pressa, mas também não é que a gente tenha que ir devagar. Que a gente já viu que entre mais devagar a gente vai, mais conforto a gente tem e mais difícil fica a gente mudar isso que já não faz sentido como as nossas vidas. uhum, Entendeu a mensagem? sim. Então, vamos tocar um tema importante agora, que tu está na parte de irritabilidade, comunicação não violenta.
Tu lembra da última aula que a gente teve disso? Não lembro. O Quer que dizer, tem aí alguma, vagamente eu lembro. tem Eu alguma acho que eu vi lembrança? um vídeo da Luísa, alguma coisa assim. Isso, o que tu lembra dessa aula? Hum, ai, faz tempo até que eu vi esse vídeo. Uhum. Vamos lá. Hum, Comunicação não violenta, a gente pode ser que é a forma em como a gente obtém resultados que beneficiem as duas partes. Esse é o objetivo principal da comunicação não violenta. Neutralizar e chegar a um combinado. Lembra que a gente vem estudando os combinados da cultura tolteca? Então, esse combinado que a gente faz através dessa comunicação, vamos chamar assim de forma assertiva, tem como objetivo transformar, mudar, melhorar o que está acontecendo, o que está rolando com aquela pessoa que a gente está interagindo, ou pessoas, né? uhum, Mas aqui vem uma coisa importante. Isso não quer dizer que a gente não vai ter um posicionamento, não quer dizer que a gente vai aceitar tudo do outro, vai ter que ceder, se diminuir. O que a comunicação não violenta nos propõe é realmente se rendir. Rendir involucra aceitação, rendir involucra paciência, rendir também involucra uma coisa muito importante: calma. E até eu me atrevo a falar que involucra clareza. E para que tudo isso aconteça, você precisa ter um objetivo bem claro, que a gente já falou, que é acabar com esse conflito. Então, são 5 pontos que a gente já falou até agora, para que uma comunicação não violenta seja efetiva. Tu pode estar por dentro bem furiosa, raivosa, mas isso não quer dizer que você tenha que projetar isso pro. E isso só vai acontecer quando a gente tem bem claro qual é o nosso objetivo, tá? E para isso eu uhum. vou te pedir que me fale, nessa semana, uma situação que tu tinha um objetivo em alguma conversa com alguém e que tu nem conseguiu falar o objetivo. Mas qual era o objetivo de uma conversa assim que foi complicada? Pode ser com o Miguel, pode ser no trabalho, assim, complicada que não deu certo. Hum, na verdade, foi na semana passada. É? É, eu queria, como é que eu posso dizer, pontuar tudo que precisa ser melhorado, não, tudo que não vai acontecer em função de a gente estar com questões de sistema, pessoas, enfim, e eu não consegui falar. Que sabe quando tu, é, em- na verdade, tu não, o que que aconteceu? Em vez de eu ser objetiva, eu acabei falando, tipo assim, nada funciona. E não era essa a situação, era tipo assim, ó, isso aqui vai acontecer tal coisa, aquilo, sabe? E eu sabia, e daí na hora eu não consegui. Daí eu tentei falar, daí eu fiquei quieta, aí depois eu chamei a pessoa, e na verdade, a gente tinha uma outra conversa, daí eu falei, ó, o que eu queria ter dito era isso, 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 isso.
E deu certo nessa vez? Sim. Daí o que que acontece? Nessa situação eu acabei vendo muitas vezes que eu faço isso com tudo. Eu coloco tudo num balaio, sabe? Pode ter. Por exemplo, tu sai pra passear, deu tudo certo, aconteceu uma coisa só. Aí eu falo, não, passeio foi uma droga, sabe? Daí eu pensei, ah, então tá aí, beleza. Então agora vamos lá, vamos separar as coisas, por isso que é até a questão de ter clareza. Uhum. É, justamente isso o que a gente está falando. Quando a gente tem esse objetivo bem claro o que que a gente quer transmitir, por mais que a gente esteja no desespero, o foco alivia esse fogo. Sim. Que bom que tu conseguiu perceber isso, que bom que teve a maturidade para depois chamar, não sabe o quê? Não é isso. Assim, tu teve que engolir muito orgulho, ir lá e solucionar, né? Porque realmente o objetivo é solucionar, não é atrapalhar mais a vida, a tua e a vida dos outros. Uhum. Sim. Então, como que tu explicaria isso nas tuas palavras? Comunicação violenta, o que que é, então? É você conseguir se comunicar, hum, eu ia dizer de forma não violenta, não me vem outra palavra para dizer assim, você conseguir falar objetivamente. Seria Falar isso? objetivamente. E para isso a gente precisa ter um foco. Aí não tem como a emoção entrar. A gente não dá espaço para as emoções entrar. Uhum, Não, a gente não tenta eliminar, mas a gente aceita que as emoções são uma ansiedade. Então, eu não posso me permitir deixar que isso afete o objetivo que eu quero alcançar. uhum, Então, aí está a chave para você agora que está nesse patamar. Quando uma situação sim, difícil chega, em lugar de estar pensando como responder para aquilo que a gente não gostou, eu te convido para te permitir ouvir completamente tudo que a outra pessoa tem para te falar e a partir de ali, agora sim, qual é o meu objetivo agora? O que que eu quero conseguir se eu respondo? Entende a pegada? sim, mas muitas vezes o que que acontece comigo? Eu já observei, às vezes eu consigo atuar, às vezes não. A pessoa começa a falar, eu começo a ficar irritada, é como se eu ligasse o mudo e a pessoa fica na frente falando. E aí eu já nem presto mais atenção. É como se fosse não só o mudo, eu ligo assim o modo defesa e esqueço. É, mas é justamente quando tu tem o foco de querer solucionar, isso já não passa mais. Hum, sim, e, e inclusive nessa semana que passou aconteceu isso no sentido de é, a, uma pessoa veio falar, tipo, a gente entrou numa reunião e a minha gestora só falava, tipo assim, ela focou, é isso aqui. Daí qualquer coisa que saía daquilo ali, ela repetia a mesma pergunta. Tipo assim, volta porque eu só quero saber disso aqui. Não foi, não tinha mais pessoas na reunião, não foi comigo, mas aí eu entendi o que que ela estava querendo, né? O que que ela estava comunicando. E a outra situação é que a gente tem um colega que talvez não, ele não leva nada pro lado pessoal. A gente acredita que na cabeça dele ninguém, que ele acha que os outros também não levam. E aí é complicado porque ele é muito direto, muito, para não falar outra coisa. Então, ele não se dá conta. Na verdade, a gente ficou sabendo por outra pessoa que, tipo, ele não se dá conta do quão direto ele é. E o quão ele é, às vezes,
acaba sendo, de certa forma, até uma comunicação violenta, porque ele é muito direto e incisivo, vamos dizer assim. Só que para ele, se tu fala com ele assim, para ele tá tudo bem. E é interessante isso. Então ele é um laboratório para nós. Entendi, mas é que justamente é isso, é uma escolha. Ele escolhe não se ofender. É, Isso. Tanto que quando eu já tive situações desafiadoras com ele, que quando eu falo do jeito que nem ele fala, pra ele tá tudo bem. E eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Então é interessante isso. sim, justamente ele aplica isso. Não é o objetivo é aquilo que a gente quer solucionar. Bora. Isso é Uhum, uma maturidade, né? Que é não sim. levar as coisas para o lado pessoal. Não quer dizer que ele esteja certo, nem quer dizer que a turma esteja errada. Simplesmente que Uhum, cada um de nós escolhe o que vai afetar a minha psique. E uhum, justamente para conseguir evitar que tudo me afete, ou eu gerar alguma afetação dentro do que eu quero conseguir, né? Porque a comunicação não violenta te ajuda a conseguir aquilo que tu quer, que tu está precisando. E normalmente isso que a gente está precisando é para ajudar a todos os que estão ao redor de nós. Então, justamente é isso. Se eu perco o controle, não tem como retroceder. sim, Um dos dois tem que ter o autocontrole. Então, o autocontrole só é gerado quando a gente realmente quer solucionar. Se a gente quer brigar, a gente vai direto com comunicação violenta. sim. Faz sentido. Então, aqui vem na parte de como que a gente estrutura conversas difíceis, né? E não no sentido difícil de que ou quanto trabalho para solucionar essa situação. Talvez dê trabalho para solucionar uma situação com alguém, principalmente se a gente tem uma dependência emocional com algum familiar. Mas o difícil aqui é aceitar que tu precisa ter essa conversa. Não tanto tu falar com essa pessoa e desenvolver ela. Então, eu acho que aqui seria bom a gente mudar o nome. Vamos batizar esse tipo de conversa. Como que a gente chamaria essa conversa que nos vai ajudar para solucionar? O que é que vem para ti? Para a gente melhorar isso. Para mim veio uma conversa resolutiva, que é para te resolver. E que seja um nome mais digerível e Então, mais vendível, como que seria? é que me vem muito nome que eu não sei se caberia, conversa leve, mas não seria leve, né? Que não. Uhum. Hum, assim, uma coisa mais popular, papo furado. Mas pode ser papo filtrado. É um nome interessante. É porque a ideia já é estruturar que tudo tenha um objetivo, que tenha o princípio da comunicação não violenta, que tenha o princípio da aceitação dos teus erros, que tenha o princípio da aceitação dos erros do outro, claro. Não é só por rotular e usar a palavra erro, mas aceitar o lixo de um, o lixo do outro, as coisas que ajudam para fortalecer e positivar o comportamento da outra pessoa. Então, tudo isso são elementos que a gente precisa para ter nesse papo filtrado. Sim.
né? Então esse papo vai precisar de ter vários filtros. A gente já tem visto ao longo dos nossos estudos, mas qual filtro que a gente colocaria hoje, só para tentar praticar nessa semana? Qual seria o filtro mais importante que um papo, independente se é papo com o intuito de colocar um alto ou melhorar alguma coisa específica? Qual é o filtro que a gente pode colocar em todas as nossas conversas durante os nossos dias, nas nossas atividades normais? Eu colocaria foco ou objetivo. Um objetivo ótimo, Um objetivo. aplicando o princípio da comunicação não violenta. Uhum. Qual seria o segundo filtro? Objetivo. Calma. Não sei se calma entraria como um objetivo. Sim, não é um Objetivo, objetivo, mas é uma ferramenta. Então, já tem o objetivo, já tem a calma, o que mais? a clareza entraria no objetivo. Sim, estamos de clareza. E aí agora começa a pergunta que tu fez. A calma, como tem, vamos na raiz. O que que geraria calma? A respiração. É que eu falei calma, mas eu fiquei pensando em respiração, porque eu fiquei Aí, imaginando uma conversa que tu tem um objetivo e tu tem que se manter calmo. então é objetivo, respiração consciente e Calma. Clareza? já está intrínseca no objetivo. Para ter um objetivo, tu precisa de clareza. Objetivo, objetivo, respiração consciente. Uhum. Respiração consciente, o objetivo. E eu acho que também entra, que entra também uma questão da escuta ativa. Da escuta ativa. Isso. Então, como tu já tem um objetivo, tu já está respirando, é fácil ouvir ou escutar o outro. Uhum. Então, a gente já tem aí a nossa resposta. Tu acha que dá para praticar nessa semana? Sim. Eu vou ter que praticar muito. É, vai ter que praticar. Mas dá para fazer, realmente dá para fazer. Sim, sim, é que eu tô rindo porque a partir de amanhã a minha gestora tá de férias. E aí a gente brinca que quando alguém entra de férias, todo o resto começa a procurar a pessoa e querer saber disso e querer saber de assunto que, sabe? A gente fala assim, tipo, a pessoa tá aqui, ninguém fala nada. Daí a pessoa sai de férias, fica todo mundo. Por isso que eu digo, vou praticar muito. Entendi. É, mas vai ser bom porque agora já vai ter essa ferramenta para quando tenha esse acontecimento, você já sabe o que fazer e o que não fazer, Uhum, né? sim. Dúvidas até aqui? Não. Bom, então, vamos dar um minutinho. Se quiser beber água, vai pegar, beber água. E se tiver, não tiver aí por perto, o seu incenso é hora de colocar. Tá por aí? Não, tá tudo ligado aqui. Antes de Já tá começar, eu tudo já pronto? acendi. Sim, o incenso, água, tudo. Tá, ótimo. Então vamos lá, dê um golinho aí na água porque a gente vai.
entrar na parte de aplicação. Tá. Uhum, Vamos lá. Hoje a gente vai a trabalhar o nervio ciático, ok? uhum, E a gente vai ok. trabalhar ele aqui na nossa mão. É muito importante que você consiga eh, se lembrar desse ponto. Então, você Hum, me fala se aí consegue ver a minha mão? sim, Ok. vamos fazer En- assim. Hum, Então, o ponto do nervio ciático, ele vai estar aqui, ó. Mais ou menos são dois dedos acima do ossinho do punho fechado. uhum. É Aqui. entre o dedo, O miudinho e o anel do anel. dois dedos. Uhum. Hum, aqui. Mais ou menos aí. Ou seja, dois dedos no nível do osso, onde está assim, o limite do osso na bordinha. E aí subir. Isso. Aqui num Aí, buraco. justamente nesse buraco. Agora, Uhum. como polegar, aí relaxa a mão e como polegar, vai apertar aí. Fecha olhos, relaxa ombros, fica numa postura relaxada, completamente relaxada. Respira. Aperta mais um pouquinho, me fala aí se dói. Dói. Tá atravessando a mão. E dói. Nossa, tá dando calor também. Esse é pros dias frios. Hum, Nossa. Relaxa os ombros e cada vez vai aumentando a pressão. Tá doendo? Tá. Tá doendo até a parte gordinha do dedão que tá fazendo força. Vamos trocar de mão, devagarinho vai soltando. Tá doendo aqui assim, ó. Nossa. Relaxa os ombros. Isso. Tá doendo? Não tanto que nem o outro.
Vai apertando um pouquinho mais forte, relaxa mais os ombros. Tá doendo? Agora tá. Nossa, quando relaxou a mão, aí sim que pegou. Bom, devagarinho vai soltando. Nossa. Esse ponto é muito importante porque ele alivia o nosso nervo ciático, mas também ele pode propiciar a gente diminuir dores de cabeça, pode propiciar também no fato de liberar a estagnação energética que a gente tem no fígado. Então, ele, vamos chamar ele de coringa, Hum, ok? interessante. E quando eu comecei a pressionar, começou a me dar muito calor. Um calor que vinha das pernas, assim, e subia. Justamente é por isso, o nervio ciático, a gente sabe que ele, normalmente, ele inicia do quadril, né? Ele desce pelo Uhum, glúteo até o pé, né? Mas os efeitos desse meridiano, ele chega no teu pescoço. De forma indireta, ele se comunica até lá em cima porque ele permite a fluidez da energia passando no quadril. Então, se temos algum estresse colocado nas costas altas ou nas costas médias de sobrecarga excessiva de peso que não é nosso, excesso de bagagem, com certeza a gente tem alguma coisa acontecendo no nosso nervo ciático, que é o que está acontecendo com você, né? Tem excesso de bagagem e aí vai se acumulando. Talvez o nervo ciático não está doendo agora, mas já está ficando. Com esse movimento que a gente fez aí, a gente evita que o estresse se sobrecarregue nas partes. Talvez nem estava doendo ainda nas costas, né? Mas, tipo, uhum, a gente já com isso dissipa. É uma ajudinha que a gente dá pro corpo, assim, de cara, estou aqui, eu já sei, preciso, vou lá perto e já está. uhum. E agora, tem tido, ao longo dessas semanas, dores de cabeça? Sim, mas é uma dor diferente. É uma dor, porque eu lembro que uma vez tu explicou que tem uma dor como se fosse. é, não me lembro se era bem essa palavra, mas é como se fosse uma dor aquosa e uma dor seca, algo assim. Então, e não é uma dor, assim, é como se passasse alguma coisa aqui na testa, assim, e é pouco tempo. Mas é que eu lembro porque fazia tempo que eu não sentia, não era nem comparado àquelas dores que eu tive um período. Lembra que teve uma vez que eu Sim. tive dor que foi uns 2 dias, mas essa não, é só não vou dizer bem dor, uma pressão na testa, Tá, então para esse tipo de sensação foi, bom, antes disso, foi seca ou foi aquosa? aquosa. Tá. Então, eu vou me identificar primeiro porque aí vem na parte que a gente vai visualizar, então o que a gente quer equilibrar. Então, nessa parte daqui, ó, tá vendo aqui? Aqui, ó. Uhum, sim. E aqui, são dois pontos. Esses dois aqui, a gente pode iniciar primeiro aqui no médio, fazendo pressão, mas também a gente pode dar batidinhas como algum objeto de madeira. Por exemplo, pode ser algum palito grosso e aí tu vai e bate. Ou como alguma colher de madeira de cozinha. Sempre vai te Sim. salvar. E vai aí dar batidinhas. Não tem que doer.
mas isso vai Uhum, ajudar a desestagnar. E tu já sabe que a coisa, então é ainda mais fácil. Tu vai procurar uma luz dourada para nivelar, para absorver essa. uhum, Então tu vê que é mais seco, aí tu vai e vem uma luz azul, tá entendendo? sim. Então, só para encerrar aqui no nosso vídeo